A gente vai conversar agora com o embaixador Marcos Azambuja, o embaixador diplomata de carreira, foi embaixador do Brasil na França e na Argentina, secretário-geral do Itamaraty, coordenador da Conferência Rio 92, chefe de delegação do Brasil para assuntos de desarmamento e direitos humanos em Genebra. Embaixador, seja muito bem-vindo, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Bom dia para o senhor. Bom dia, é um prazer. Embaixador, a gente de cara precisa lhe perguntar, pede ajuda para a gente tentar entender, porque a gente tem visto o esforço do Brasil no Conselho de Segurança da ONU, né? O Brasil já se reuniu 7 vezes só para tentar uma pausa humanitária, um cessar-fogo, mas pelo visto a primeira derrota nessa guerra está sendo a própria ONU, né? A falta de um consenso, de chegar a uma deliberação que ajude nesse cessar-fogo, né? Embaixador, como é que o senhor vê essa movimentação? Olha, com tristeza, com pesar, o próprio nome da nossa organização sempre foi defeituoso. As nações não são unidas. O problema é que, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, havia esperança de que uma vitória contra o nazismo, o fascismo, iam levar a uma união, e esses países agiriam de comum acordo. Não foi o que aconteceu. Mas não adianta agora ficar lamentando a história que não houve. Hoje nós estamos, num momento, nesse cenário devastador de tristeza, de sofrimento, de destruição, uma única coisa a comemorar. Eu creio que a opinião pública mundial está sendo sensibilizada de uma maneira que nunca tinha sido antes para os horrores da guerra. A guerra antes era uma abstração, não sempre aqueles que estavam envolvidos diretamente nela, naquele momento. Agora não há como acordar sem ter uma percepção de que está havendo uma devastação de vidas humanas, de propriedades, de esperanças, que terá um efeito didático. É pouco consolo, é magra esperança, mas é o que nós temos. No momento, há uma paralisia da possibilidade de agir politicamente. As várias resoluções do Conselho de Segurança não foram aprovadas. A melhor era a nossa, chegou a ter 12 votos, mas teve o veto americano, não deu para funcionar. A ideia de uma ação de outro tipo, através da Assembleia Geral, é difícil, é longa, é demorada. Assim que nós estamos sendo os espectadores impotentes de uma tragédia. E o que eu espero é que isso tenha, como várias vezes teve na história, um valor didático. A não ser uma pessoa muito desumana, ninguém pode assistir o que nós estamos assistindo sem uma ação de pesar, de tristeza indizível pelas vítimas inocentes. De modo que a única coisa a extrair desse sofrimento é a lição do sofrimento. Portanto, eu estou dando a ideia que, no momento, a diplomacia está paralisada, não há mediadores internacionais eficazes, não há ninguém com uma estatura moral mundial para agir. Os próprios apelos do Papa, os apelos de vários presidentes não têm efeito, porque nós estamos ainda naquela fase de ferocidade de ação. Porque eu estou muito pessimista no curto prazo e esperançoso de que as imagens todas que nós estamos vendo, essa revelação permanente de sofrimento, tem um efeito didático e que dessa desgraça toda algum proveito surja. É forte a fala do embaixador Azambuja, por toda a experiência dele, né? A Vivian leu aqui o currículo do embaixador, é impressionante, é um dos embaixadores com mais experiência, um dos diplomatas, melhor dizendo, com mais experiência no Brasil. Espectadores impotentes desta guerra, foi a frase do embaixador Marcos Azambuja. Mas eu queria perguntar para o senhor, a partir de amanhã, a China assume a presidência do Conselho de Segurança da ONU. Sai o Brasil, que é um país de posições moderadas e que conversa com todo mundo, e entra a China. O que esperar desta nova fase? Se já foi difícil chegar a algum tipo de acordo com o Brasil na coordenação, o que o senhor acha que pode acontecer com a China? Estas escaramuças verbais vão aumentar? A gente viu os israelenses com estrela amarela no peito lá no Conselho de Segurança, quer dizer, uma tentativa de transformar, inclusive, a ONU num palco de embates simbólicos ou de palavras. E com a China na presidência nas próximas semanas, o que o senhor espera, embaixador? Olha, pouca coisa. Eu tenho uma grande admiração pela diplomacia chinesa. A China é um país, não só um grande país, mas um país de grande prudência e de grande cuidado. Mas eu não estou vendo no momento que eles possam tirar nenhum resultado melhor que o Brasil tentou. O Brasil era, no caso, o país mais confortavelmente colocado, porque fala com os israelenses, fala com os árabes, tem uma trajetória de conciliação, mas que é difícil. O que eu creio
é que nós vamos ter, de certa maneira, uma pausa ou um fim dessa crise por exaustão, por processo de fadiga, de cansaço, e também porque a opinião pública mundial está se dando conta que nós estamos sendo todos manipulados o tempo todo. Quer dizer, a notícia raramente hoje tem uma neutralidade. Ela é uma notícia, essencialmente, que procura ou criar uma adesão a Israel ou, então, uma solidariedade com os palestinos. O Brasil reage bem às duas coisas. O Brasil é um amigo de Israel e o Brasil é um amigo dos palestinos. Mas que mesmo nossa disposição amistosa com os dois não bastou. Houve um caso recente que me impressionou muito. O secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres, tentou contextualizar a crise. Disse, olha, é preciso ver isso no contexto de dezenas de anos de conflito. Foi muito massacrado. De modo que, no momento em que as pessoas que tentam a paz são muito atacadas, não há muita esperança de que a paz prospere. E eu vou dizer uma coisa a você. A história tem uma espécie de tempo. E nós chegamos ainda ao tempo da paz. Nós estamos ainda infernalmente no tempo do conflito. Portanto, eu estou, como sempre, um otimista de médio e longo prazo, mas um pessimista extremo de curto prazo. Nós temos ainda várias etapas de uma tragédia a se desenrolar antes de que a indignação mundial, a perplexidade do mundo diante de tanto sofrimento, obrigue todos a agir. Mas, no momento, a mão ainda está daqueles que querem golpear, querem atingir. Eu vou dizer uma coisa a vocês, que sou um bom historiador, mas sou um péssimo profeta. Eu não sei o que vai acontecer. O que eu gostaria é que isso cessasse, porque é uma coisa infame, é uma coisa que faz mal à humanidade. Um bom dia, embaixador. Acho que a gente quase combinou o final da sua resposta com a pergunta que eu quero lhe fazer, porque tem gente no chat aqui falando que o senhor parece um pessimista muito consciente, né, em relação ao que a gente tem visto nesse conflito. E o senhor falou que é um otimista a longo prazo. Eu queria falar, obviamente, dentro das suas capacidades proféticas, que o senhor falou que não são as melhores, em que caminho a gente tem a esse conflito, visto que é um conflito histórico, né? A gente tem 60 anos de conflito, de disputa em relação a esse território, e não me parece que cada vez mais, com o passar do tempo, nenhum dos lados queira ceder nada em relação a nada, em especial Israel, né, na formação dessa solução de dois estados. A longo prazo, o senhor pelo menos é um otimista. O que aponta essa solução a longo prazo, embaixador? Olha, eu creio que haverá, em algum momento, uma percepção de que o dano é tão amplo, que os riscos são tão... Porque o que está me preocupando agora, o sofrimento local em Gaza, esse chegou a um paroxismo. O que me preocupa é a extensão disso por contágio. As guerras são vírus, elas são contagiosas. De modo que é possível que o Hezbollah, que o Líbano, que a Síria, que o Irã... Quer dizer, as guerras começam mal e continuam pior ainda. Elas vão se ampliando, vão se estendendo, novos atores entram, novas controvérsias aparecem, surgem os chamados alvos de oportunidade. De modo que eu queria dizer a você, eu acho que eu lamento não estar no momento para poder dizer que eu vejo já a luz no fim do túnel. O que eu vejo é muito túnel e pouca luz. De modo que eu não vejo ainda... Os Estados Unidos não se moveram ainda. Israel está ainda numa fase, que eu creio, de retaliação brutal, que eles acham legítima, e eu creio que não, mas, de qualquer maneira, é o que eles estão fazendo. De modo que o Brasil tem de continuar com mais humilde trabalho. É repetir e repetir que a paz é boa, que a negociação é indispensável, que o diálogo é um instrumento. A diplomacia, com todas as suas fraquezas, ainda é a ferramenta única para resolver esse tipo de coisa. As pessoas, em vez de atirar uma das outras, têm de fazer o que a diplomacia sempre fez, obrigar as pessoas a sentar um pouco, conversar. Nós estamos assistindo aqui a melhor escola da diplomacia brasileira, conversando com a gente ao vivo, né? O embaixador Azambuja. Eu sei que, uma vez embaixador, sempre embaixador, então cautela nas palavras e tudo, mas eu queria pedir, se o senhor pudesse avançar um pouquinho mais na análise, na linha do que o William perguntou agora há pouco para o senhor. Quando a gente olha assim para o mundo, para a geopolítica do mundo, muita gente está assistindo ou está vendo nesse conflito
um deslocamento do mundo islâmico, não só árabe, né, o mundo islâmico, em direção àquele bloco China-Rússia, que havia divergências ali dentro, né, embaixador? A Arábia Saudita se aproximando de Israel, a própria Turquia, que é islâmica, não é árabe, mas faz parte da OTAN, e agora a Turquia vai para o lado, né, também fecha com esse bloco. O mundo está... A gente está vendo um fosso se abrir, o senhor enxerga isso e acha que isso é o que vai acontecer a médio prazo? Tem a ver com o avanço da China também, e eu volto à China, né? Então, abre-se um fosso maior entre Ocidente e Oriente? É inevitável isso a médio prazo? Eu não sei se é inevitável, mas parece irresistível. Eu, no momento, não vejo outra coisa senão esse deslocamento. Vamos conversar, por exemplo. O século americano está chegando, eu creio, ao fim. Aquela quase unilateralidade do poder americano, que começa no fim da Primeira Guerra Mundial, é a Segunda, o fim da Guerra Fria. Os Estados Unidos, em certo momento, venceu outra superpotência da época, que era a União Soviética, e tinha as cartas para jogar. Não jogou bem as cartas. O mundo não se redesenhou, não houve um novo esforço para criar novas regras do jogo. Nós vivemos ainda com os fragmentos da Carta das Nações Unidas, negociada lá atrás, em 1945. Muita coisa houve depois e nós não tivemos a sabedoria. Então, o que nós estamos vivendo é o fim de um ciclo de poder. É um momento em que uma ordem internacional se esgarça, se fragiliza e a nova não surgiu ainda. Eu creio que é evidente, tudo indica que há uma crescente importância da Ásia e do Pacífico. É evidente que velhos países estão reassumindo a sua posição. A Rússia volta a ter o seu poder, não antigo, mas um grande poder. O Irã, a Turquia, o Egito, a Indonésia, os BRICS são muito importantes. De modo que tudo isso sugere a mim o fim de uma etapa. Agora, as etapas terminam com agonias que são longas, são difíceis, são complicadas. Nós estamos vivendo o fim de um ciclo. Eu vejo com clareza o que está acabando, não vejo com clareza o que está começando. Mas, claramente, nesse novo projeto, os países emergentes, as grandes economias emergentes, eu penso no Brasil, eu penso na China, eu penso na Indonésia, eu penso na Coreia, de certa maneira, vão encontrar um papel e um espaço maior. Mas é preciso, em certo momento, que as pessoas se sentem e procurem redesenhar o mundo. Com as ferramentas que nós temos, não está dando mais para funcionar bem. Essa paralisia do Conselho de Segurança, um veto após o outro, não é possível. Quer dizer, eu vou dizer uma coisa a você, as nações não nasceram unidas. O próprio nome da organização não é um nome afortunado, porque a União é que fazia força. Nesse caso, não. A União paralisa. Nós não temos condições de alterar. Portanto, eu lamento a quem está nos assistindo que a minha voz não seja, no momento, o que ela costuma ser, que é de otimismo, de esperança, de confiança. Não é de longo prazo, não. Isso, daqui semanas, dias, o sofrimento vai resgatar todos nós. Agora, há um preço extraordinário. O que eu tenho assistido é a guerra trazida para a intimidade da gente. Eu estou vivendo uma situação que eu nunca imaginei. Eu não sou um combatente, eu não sou uma vítima, mas eu sou o mais privilegiado espectador de uma grande desgraça. Embaixador, a gente agradece demais a lucidez com que o senhor trouxe aqui as informações para o nosso debate e a gente concorda com tudo que o senhor disse aqui. Fica muito claro que realmente, como o senhor falou, né, é um túnel que ainda não tem fim e o que o senhor está vendo pouca luz. É como a gente enxerga também, infelizmente. A questão toda, o problema é que no meio disso tudo é o risco de extermínio de uma população, né, de pessoas. A gente está falando de gente, então por isso a gente agradece demais a sua lucidez, a gente entende isso e a gente se solidariza. Então eu queria agradecer demais a sua participação e fica o convite para uma nova oportunidade. Muito obrigada, embaixador, e um bom dia. Obrigado. Foi um prazer, boa sorte para vocês.